Vamos lá, pessoal. Voltando então, eu tenho agora que pensar mais num projeto em relação a uma API, ok? E quando a gente fala em APIs, a gente tem que entender que basicamente nós estamos nos referindo a uma integração entre sistemas, ou seja, o próprio, né, front-end, um servidor aí desacoplado, um front-end, ou até mesmo a questão de microserviços, ou seja, comunicação entre back-ends. Então, a gente está falando de um padrão que tem aí sido ultimamente os métodos HTTP, tá? E como padrão aí de envio de informações, o JSON, ok? Então, o JSON ele não é uma linguagem, vamos dizer assim, de programação, mas ele é um padrão aí que a gente vai conseguir transmitir os dados, tá? Então, a minha linguagem de programação tem que ser capaz de transformar os dados em JSON e também, né, no caso, quando a informação vem de fora, ela vem em JSON e eu tenho que ser capaz de transformar em Python. Quem faz isso, né, esse processo é chamado de serialização. Então, quem faz isso são os famosos serializers. Então, a gente vai agora criar os serializers que vão basicamente transformar o Python em JSON e JSON em Python e também fazer processo de validação e tudo mais. Ele não vem criado aqui, tá? Então eu vou vir aqui dentro do aplicativo, eu não estou falando do projeto aqui, é dentro do aplicativo. Então dentro da pasta do aplicativo eu vou criar aqui serializers. O nome do arquivo pouco importa, mas é importante a gente dar nomes mais coerentes, tá? Então eu vou vir aqui, vou importar da REST Framework os serializers e da Models eu vou importar tudo, tá? Ou seja, eu quero o acesso a todas as minhas tabelas do banco de dados, tá? Ah, legal. Como o que vai acontecer? Agora eu tenho que trabalhar também, né? Como eu estou trabalhando com o paradigma aí de classes e tudo mais, então os serializers também vão ser classes, onde eu vou colocar, deixa eu colocar aqui do lado os models, que aí fica mais fácil de eu enxergar. Então aqui eu tenho a categoria, então eu vou criar aqui um class category serializer, tá? Onde eu vou pegar os serializers que eu importei e vou utilizar aqui, ó, category serializer, vai utilizar um model serializer. E aí aqui eu vou definir alguns metadados, alguns dados importantes para isso funcionar. Portanto, é um meta. E aí, a primeira coisa, se eu estou criando algo que vai pegar uma tabela e converter. Eu não estou falando da tabela inteira, mas ele vai pegar o registro de uma tabela ah, e converter para que está em Python e converter para JSON e o JSON também, que de repente num processo de cadastro para converter em Python. ah, Se eu estou falando disso, eu preciso dizer ah, qual que é a tabela que que eu quero fazer esse processo. Então, eu tenho que vir aqui em Model e falar assim, olha, eu quero que esse serializer ele seja o da category, da tabela category, que é exatamente do model que eu acessei aqui, tá? E quais são os campos que eu quero serializar, ou seja, os campos que eu quero converter para JSON e tudo mais. Então, eu poderia colocar cada nome de cada campo, mas como eu quero todos, então eu coloco dois underline
all e fecho com 2 underline, tá? E aí eu estou falando assim, pode ser que eu passe, ele tem que se preparar para poder receber muitos, tá? Ou seja, pensando numa tabela onde tem várias categorias, eu quero todas as categorias para exibir para mim, então eu vou ter muitos dados, tá? Beleza, tá? Então essa é a estrutura básica de um serializer, tá? E aí o que eu tenho que fazer é basicamente repetir para os outros, tá? Então eu já vou adiantar para ganhar tempo aqui no desenvolvimento. Eu tenho aqui então o trip, tá? O trip serializer, também pegando tudo, e a image, ok? Na questão do usuário, vai ter uma observação, tá? Porque assim, ó, se você observar, a gente está seguindo categoria, as viagens, imagens e agora seria o custom user, tá? Só que tem um detalhe. O custom user utiliza o user padrão do Django. E esse user padrão do Django, ele não tem aqui, né? Eu não tenho aqui acesso a ele ao serializer, tá? Então, eu vou primeiro criar um serializer para o user e aí sim eu consigo usar o para o custom user, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, ó. Eu criei aqui esse user serializer e coloquei aqui os campos que eu quero serializar. Por que que aqui eu não coloquei all? Pelo seguinte sentido, se eu colocar all e eu fazer uma chamada para falar assim, ó, liste todos os usuários, ele pode retornar para mim uma senha, a senha do usuário. Eu não quero que ele serialize a senha, eu não quero que fique exposta a senha do usuário. Então aqui eu vou realmente definir manualmente quais os campos eu quero que ele mostre, tá? Eu coloquei só alguns, não coloquei todos. Beleza, e aí agora sim eu tenho o custom user, esse eu vou fazer junto, custom user serializer. Também vou definir aqui o meta. O model é o model custom user. Os campos eu vou utilizar todos do custom user. Também vou colocar o main true. E aí tem um detalhe, né? Já assim, uma coisa nova, uma coisa adicional. Do jeito que está aqui já é o suficiente, tá? Só que o que acontece? Quando eu chamar o custom user, ele vai mostrar como se eu tivesse aqui na tabela. Ele vai mostrar aqui, ó, esse campo aqui que ele vai mostrar o endereço do usuário, ele vai mostrar o Tax ID e aí ele vai mostrar user. Só que quando ele mostrar user, ele vai colocar o ID apenas. Então, ou seja, vai estar lá, exemplo. Ele vai lá, eu chamo lá no a API, ela vai me retornar o Tax ID. Aí vai estar lá o código do Tax ID. Address, o endereço da pessoa. User, o ID do usuário. Então, tipo, vai estar 1, 2, 3, vai estar só o número e não vai estar as informações adicionais do usuário. Então, quando a gente está falando em relacionamentos, ele vai apenas colocar o número, o ID do usuário. Mas não é o que eu quero. Eu quero então fazer o seguinte: eu quero que ele mostre para mim os dados, ou seja, como se ele estivesse abrindo a entidade e mostrando as informações da entidade. É obrigatório fazer isso? Não, mas é um conteúdo adicional que eu estou passando. Então, o que eu estou falando? Eu quero que o user, qual user? Esse campo que tem aqui no lado direito do model, tá? Esse user,
ele vai usar o user serializer, que é o que a gente definiu antes, agora há pouco. Só que importante, isso eu quero anotar isso aqui com uma anotação chamada read only true. O que vai acontecer? Vai ficar mais claro quando tiver a API funcionando, mas é uma forma de eu falar assim, olha, ah, eu quero que ele abra a entidade user, não mostre só o ID, eu quero que ele mostre os dados do relacionamento, mas somente no modo leitura. Por quê? Para evitar com que uma entidade faça uma alteração num conteúdo de outra, tá? Vai ficar mais claro quando a gente tiver isso funcional. Beleza. E aí agora as outras não tem nenhum segredo, tá? As outras é realmente dessa maneira, tá? Então vai ficar aqui o Booking, Payment, Availability e todo o resto igual, tá? Ah, mas na Payment eu também tenho relacionamento com a Booking. Eu gostaria de mostrar os dados da viagem, do Booking. Posso fazer isso? Pode. Você vem aqui Booking e faz o mesmo processo. Booking é o que? Booking, Serializer, Read Only, True. Então ele vai mostrar os dados, tá? Eu vou deixar 100 porque aí eu deixo 100 e aí depois se lembrar, eu altero e mostro com, tá? Ok? Então, basicamente, esses são os serializers, tá? Eu defino os models, os campos e aí basicamente quando a gente fala em API e tudo, a gente está sempre falando em muitos dados. Então eu coloco o many true aí para reforçar, tá? Para ficar mais visual. Beleza. Então, a primeira etapa é o serializer. Então, eu construí quem vai fazer o processo de conversão de Python, JSON, JSON, Python. Agora eu preciso pensar no seguinte, ah, no processo realmente de execução da API. Ou seja, quem vai realmente servir como uma portaria ali e vai realmente atender as chamadas, devolver os dados, né? Seria como realmente uma portaria, onde eu tenho ali na portaria a interação com as pessoas que estão de fora, passando informações para a portaria para que ela possa providenciar o que é necessário, o que o cliente, né, vamos dizer assim, quem está de fora está pedindo, e também as informações que estão sendo processadas lá dentro da portaria, exportando elas, né, para quem está solicitando. Então, esse é uma solicitação bidirecional. Quem faz isso é o que a gente chama de views, tá? Quando a gente utiliza o Django como um framework front-end também, ali, vamos dizer assim, fazendo um monolito, as views realmente elas são as renderizações das páginas e tudo mais. Aqui no nosso caso, como ele só é apenas um back-end, eu estou fazendo ele como uh, como a interação, a visualização da API, tá? Então eu posso tirar esse render porque eu não vou ter nenhuma renderização de página. Vou, como é o padrão que a gente está fazendo, importar todos os models. Perceba que os models estão em todos os lugares, ele é praticamente o centro do negócio. Uh, e aí aqui vou importar todos os serializers que a gente acabou de fazer, tá? Deixa eu até passar ele aqui do lado. Já até estava aqui. E eu acabei de fechar aqui, beleza. E aí começo com essas importações e vou importar uma coisa fundamental também, tá? Que é o seguinte, uh, eu vou vir aqui e vou colocar from, só ver o negócio. Tá.
From REST Framework, tá? Ponto. View sets import model view set, tá? E vou também importar uma outra chamada API. API View. Isso aqui são apenas duas de uma infinidade de maneiras de como você fazer essa interação do Django como uma API, tá? Dentro dessa biblioteca REST Framework, se eu pegar lá na minha documentação, aqui, tá? Olha a quantidade de informações. Eu tenho aqui as views, tá? Então aqui nas views eu consigo ter várias informações adicionais de como que eu posso fazer essa interação externa, tá? Tanto com API View, Generic API View e assim por diante, tá? Então tem uma informação bem detalhada. O que eu vou falar brevemente sobre esses dois pontos? O Model View Set é uma forma mais enxuta de você fazer a sua API. Ele já vai fazer muita coisa por baixo dos panos. Ele já vai permitir com que você já tenha ali implementado via os padrões RESTful. Ele vai permitir com que você tenha lá o get por ID, o post, o put, o patch, o delete e assim por diante, tá? Porém, como ele faz muita coisa para você, automático, por baixo dos panos, quando você precisa ter um controle melhor do que está acontecendo, ou você não quer implementar também todos os métodos, você quer personalizar melhor, aí a API View é a melhor opção, porque ela te dá realmente na tua mão o que você quer fazer. Eu quero implementar um método GET. E como que vai ser esse método GET? Quais são os passos? Então, são abordagens distintas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar para a maior parte dos casos essa Model View Set, porque ela vai diminuir para a minha codificação e vai deixar o meu código mais clean e mais de certa forma padronizado, né? Porque eu estou deixando na mão desse padrão dessa lib. Uh, e aí, alguma implementação eu vou fazer com API View, alguma delas, para poder mostrar os dois jeitos. Beleza? Bom, então eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou implementar a category. A gente está começando todos pela categoria, então eu vou fazer aqui class category view. O nome você que decide, mas eu vou colocar aqui category view, pegando a model view set, tá? E aí eu tenho alguns atributos que eu preciso informar. Uma delas é a query set, ou seja, como que essa classe vai saber qual que é a tabela que ela tem que consultar, quais são as queries, né, que ela vai ter que fazer. Então é dessa forma que eu defino. Então estou falando assim, olha, entenda que as consultas que você vai fazer é o seguinte: você vai ter que ir lá na category, na tabela category. Aí dentro da tabela category, isso porque a gente definiu as tabelas com o padrão aqui do Django, que é um model, tá? Essas categories ela tem essa entidade chamada objects, ponto, e aí aqui que basicamente quem mexeu já com banco de dados e com back-end que tem uma interação mais de baixo nível com o banco de dados, vai lembrar que a gente precisa fazer os selects da vida, por exemplo, nos bancos relacionais. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Isso aqui seria como se eu tivesse
fazendo um select, asterisco, from e o nome da tabela, no caso category, tá? Então eu estou falando que eu quero fazer esse tipo de consulta. Isso aqui ele vai pegar realmente todos, tá? Todos? Não, a gente pode filtrar esses dados, a gente vai depois implementar os filtros, a gente pode de repente implementar aí a paginação, que a gente vai fazer a paginação. Então tem vários fatores, tá? Que a gente vai fazer com que o negócio não seja exatamente ah, varrendo a tabela inteira, tá? Isso aqui é mais para informar que eu quando eu fazer uma consulta e essa consulta for uma consulta básica, eu quero que ele considere tudo, sem nenhum tipo de filtro, tá? E como ele vai precisar interagir pegando o Python e converter para JSON e JSON para Python, eu preciso informar qual que é o serializer dele. Então eu venho aqui em Serializer Class e coloco o nome da serializer que a gente criou, que é a Category Serializer, tá? Ah, bom, o básico é esse, tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e vou fazer para os demais. Então vou vir aqui, trip view, tá? Só que o trip se refere à tabela trip, ok? E ao trip serializer. Depois eu vou ter aqui image, tá? Onde eu vou ter aqui que substituir por image, tá? E para os demais, tá? Não vai ficar assim até o final, mas o básico é esse: booking, ok? O booking, que mais? O payment. Eu vou fazer o básico da API agora nesse momento e depois a gente vai implementando as regras de negócio que vão fazer com que elas mudem um tanto, tá? Então, mesmo processo, a payment e por fim availability, tá? Então, basicamente, eu estou fazendo todas category, trip, image, booking, payment, availability e faltou custom user, tá? Bom, basicamente seria esses caras. Deixa eu só adicionar o custom user. Tentar adicionar aqui na sequência dos models, não que precise. Custom user. Bom, então do jeito que está aqui, ele vai com apenas duas linhas. Essa biblioteca ela vai implementar o get, post, put, delete, o get por ID, né? Todo o padrão RESTful, ou seja, o delete vai ter que passar pela URL e assim por diante, tá? Então perceba o quão reduzido ficou a API, tá? Note que a gente está fazendo picado e tudo mais, mas não são tantos passos, né? Basicamente eu crio os models, que são as tabelas. Se eu quiser registrá-los, eu coloco no admin. Como eu quero pegar e converter para Python, eu crio serializers, tá? E as views é realmente a implementação da API,
tá? Só que quem já mexeu com API sabe que eu preciso definir, né, qual, por qual caminho eu vou acessar ela. Eu vou chamar ela, que é o que a gente chama de endpoint, tá? O ponto de acesso. Sendo assim, eu preciso vir aqui e definir esses pontos de acessos, que é o que a gente chama também das URLs do Python. Perceba que eu já tenho as URLs aqui dentro do projeto, então da pasta do projeto eu não me refiro a esses. Então agora a gente vai criar aqui uma URLs dentro do aplicativo. Então vou vir aqui dentro da pasta do aplicativo e criar urls.py. Nessa URLs do aplicativo, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou acessar as views que eu acabei de criar. Então é meio que um passo seguido do outro. Eu criei os models, depois eu importei eles no serializer, depois eu fiz o serializer, depois eu importei o serializer nas views, depois eu fiz as views. Aí agora eu estou fazendo a URLs, então eu vou importar as views na URLs porque eu vou usar ela, tá? E agora eu vou vir aqui e importar da REST framework.routers. Eu vou importar o default router, tá? Que vai funcionar assim: router é igual a default router, tá? Então estou usando aqui estou instanciando, né, o objeto. Instanciando a classe, estou fazendo meu objeto, então e eu vou registrar aqui. Então estou registrando e aí agora eu vou definir por, como que eu vou acessar esse caminho, essa URL. Então eu vou colocar aqui a category. Então quando alguém digitar category, eu quero que ele use a category view, que é a que a gente utilizou, a gente criou aqui, ó, tá? E o processo é semelhante com os demais. Ou seja, aqui eu tenho trip, eu vou colocar trip view, image, image view, custom user, custom user view, booking. Ele vai renderizar, ele vai chamar o booking view. O payment e o availability. Tá? Então, ou seja, eu estou dizendo realmente como que vai ser, tá? Parece ser repetitivo, mas entenda que cada um tem uma funcionalidade muito definida. Aqui eu poderia colocar assim, sei lá, categories, ou sei lá, teste, o que for, porém, o valor que você colocar ali é o valor que você vai ter que usar para chamar a API, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar o mesmo nome, tá? Para ficar fácil de usar. Só que aqui a gente está colocando tudo dentro do router, mas eu preciso depois pegar aqui e colocar dentro desse cara aqui que a gente chama de URL patterns, que ele vai receber um router, que é o router que a gente criou lá em cima, URLs. Então ele vai meio que criar um array de todas essas URLs que foram registradas, tá? Beleza, tá? Só que quase beleza. Por quê? Eu criei aqui tudo nas URLs do aplicativo, mas não quer dizer que ele vai usar essas URLs nova que eu criei aqui no projeto.
Então eu vou ter que vir aqui no projeto, tá? Na URLs do projeto agora e falar de alguma forma aqui para ele usar as URLs do aplicativo. Para isso, eu vou vir aqui, vou colocar aqui, vou importar o include, tá? Que não tinha importado. E aí antes deixa eu fazer uma observação. Não é à toa que quando o Django você não faz nada, você só cria ele já tem o admin, tá? Lá a rota admin. Por quê? Foi definida aqui, tá? Só que agora eu quero que ele tenha também a rota dos caminhos da minha API. Então eu vou colocar assim, path, tá? Qual que é o nome do meu aplicativo? É o main, então eu vou chamar main. Se você colocou ele como app, então você vai colocar app, tá? Eu vou colocar aqui como main, porque é o nome do meu aplicativo, ponto URLs, que é o nome aqui das minhas URLs do projeto, tá? Então ele vai pegar as URLs patterns no meu aplicativo, tá? Só que detalhe, eu quero que ele disponibilize tudo isso, tá? Na raiz da minha, do meu servidor, né? Na raiz do meu endpoint, ou seja, sem nenhum prefixo. Existem também, muito comum, algumas APIs que elas colocam o prefixo, por exemplo, API barra. Então, aí, se você quiser acessar, você tem que colocar, antes de tudo, a palavra API barra, e aí sim você acessa o que você quer. Tá? Algumas colocam até a versão, por exemplo, API barra V1 barra, que é uma versão 1 dessa API, por exemplo. Mas aqui eu vou deixar vazio, tá? Sem nada. Beleza, tá? Então aqui a gente já tem as URLs, as views. Em teoria, eu deveria já poder rodar o servidor. Eu não preciso fazer as migrações. Entenda o seguinte, que as migrações elas são feitas quando você altera o banco de dados. Então, eu vou dar como eu não fiz alterações no banco, então eu vou dar um run server e vamos ver se está tudo ok. Bom, em termos de digitação, perfeito. Bom, uh, vamos lá para poder acessar essas APIs. Eu consigo acessar as APIs sem ter que usar qualquer outra coisa. Por quê? O próprio REST Framework, que é a biblioteca que a gente está utilizando, ele já disponibiliza também uma interfacezinha web quando você acessa a API. Então, exemplo, aqui é eu vou deixar até numa outra URL. Vou colocar assim, ó, barra, e vou colocar, por exemplo, na category. Então, vou colocar category. Então, perceba que está na raiz do projeto. Vou mostrar aqui mais próximo como ficou a minha URL. Ó, então, perceba que está dessa forma. Então, o valor que eu defini lá, como eu coloquei na raiz, ou seja, depois dos dados do servidor, né, eu já estou usando a minha rota, tá? E aí ela chamou a category. Então, ela chamou a view correspondente, né? Funcionou, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho essa interface. Então, eu consigo fazer os gets, tá? Eu consigo fazer os gets por ID. Deixa eu ver se ele... Colocar aqui, por exemplo, category barra 1. Olha lá, tá? Ele está me mostrando apenas a categoria que tem o ID 1, depois o ID 2, por exemplo, que é o praia, tá? E se eu tirar esse formato, deixar só a categoria, ele vai mostrar tudo. Então, esse é o começou já a funcionar o get, tá? Só que eu particularmente não gosto muito, por mais que eu ache bacana, legal, tal, mas ele não tem o mesmo nível de funcionalidade que algumas ferramentas próprias para lidar com API. Ou então, as ferramentas que eu vou utilizar aqui poderia ser o Insomnia ou o Postman, tá?
dá uma pesquisada ou no Insomnia ou no Postman. Eu vou utilizar aqui o Insomnia, tá? E aí dentro do Insomnia, a gente tem aqui a possibilidade de fazer o seguinte. Então, eu tenho aqui esse programa aqui, tá? Que é o Insomnia. Você não precisa, ele é gratuito, tanto o Insomnia quanto o Postman, tá? Para os usos aí padrão aí que a gente pessoal e tudo mais, são tudo gratuito. Ó, eu vou abrir aqui o Postman também. Você pode utilizar uma das duas, tanto faz, tá? E outros também, tem outros modelos aí. Enquanto vai abrindo aqui o meu Postman, ele está abrindo aqui, ó. Eita. Ok. Basicamente ele é esse cara aqui, é o Postman, tá? Mas eu abri aqui, mas não estava nem previsto para mim utilizar ele, tá? Mas está aqui o padrãozão dele. E o Insomnia, tá? Bom, vamos lá. Eu já construí aqui, então se você quiser, você pode dar uma pesquisada em como fazer, pelo menos montar ali a pastinhas e get os métodos no Insomnia. É tudo muito simples, tá? Você vai ter lá a tela principal, aí você vai, primeira etapa, criar o projeto, depois você vai colocar Request Collection, aí ele vai ficar vazio, e aí você vai criando aqui, por exemplo, as pastas para organizar, e assim que você quiser, você depois dentro da pasta pode colocar aqui HTTP Request, e pronto, ele já vai vir por padrão aqui em GET e você consegue mudar, tá? Vou fazer um review muito rápido sobre a API, para quem não conhece. O GET a gente utiliza mais comumente para poder trazer informações. Então eu quero consultar, eu quero consultar todas as categorias, ou consultar uma categoria por um filtro específico, ou seja, eu quero consultar. O POST a gente utiliza mais precisamente para cadastrar coisas, então eu quero cadastrar uma categoria nova, ou seja, eu quero criar um novo dado. O PUT é para quando a gente quer alterar dados. O PUT e o PET, na realidade, é quando a gente quer alterar dados. Então, imagina que eu tenho uma categoria e eu quero mudar alguma coisa nela. Então, uso um desses dois. Tem uma diferença, tá? O PUT, a gente geralmente manda o corpo inteiro, né, da requisição, do objeto, né? Então, o body, né, vai inteiro. E o patch eu consigo mandar apenas aquilo que está diferente. Inclusive eu posso utilizar até bibliotecas interessantes como JSON patch, por exemplo. E o delete, obviamente, é para deletar, tá? Bom, esses são os principais aqui, tá? E depois você pode se aprofundar nesse assunto. Bom, então o que eu montei aqui? Eu montei um get, então ele está chamando essa rota e barra category. Se eu der um send, vou dar um send aqui, ele está exibindo as categorias. Mas eu quero cadastrar mais uma, né? Então, como que eu faço o processo de cadastro? É um post. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma categoria nova como gastronomia. Então, vou dar um send. Ele registrou aqui, tá? Então, na hora que eu fazer um get de novo, ele vai me retornar os dados que eu havia cadastrado, tá? Então, ou seja, aquela informação anterior tinha dado certo. Ele realmente recebeu gastronomia, salvou no banco de dados e deu um ID para esse registro, tá? Ele já vem implementado também o get por ID. Então, se eu quiser, eu quero o ID 2. Vou dar um send. O ID 2 aqui meu é a praia, tá? Eu quero deletar uma categoria, por exemplo. Eu quero deletar a categoria de gastronomia que eu acabei de... Ou melhor, antes de deletar, eu vou alterar. Eu quero alterar a categoria de gastronomia
que eu digitei errado. Quero, por exemplo, gastronômica, categoria gastronômica, por exemplo. Então eu vou dar um send e aí ele alterou para mim, tá? Eu quero deletar na realidade. Então vou vir aqui, dou o ID 3, que é o ID da categoria que eu quero deletar e mando bala. Ou seja, quando eu der um pesquisar aqui, não tem mais a categoria de gastronomia. Beleza? Então aqui eu testei todos os métodos, então ele funcionou para todos os casos, tá? E aí eu recomendo você testar para todos. Só observar para quem nunca mexeu com o Django, algumas coisas aqui de API a gente acaba apanhando no início. Por padrão, o Django no post, né, ele exige com que você coloque uma barra no final. Então tem que ter essa barra aqui, tá? Ok? Então se eu, por exemplo, eu vou fazer um teste agora. Vou tirar a barra. Você vai ver que ele vai dar um erro. E aí a pessoa, ela fica em pânico, porque é o primeiro contato dela e ela não sabe o que está acontecendo, ela vai achar que ela fez algo errado no código, mas se você interpretar aqui um pouquinho a mensagem, basicamente ele está falando que a URL não tem está faltando um slash, está faltando uma barra, tá? Mas você pode tirar esse comportamento estranho dele e desde que você coloque lá append slash false lá nos settings, tá? Mas eu não vou fazer isso, para mim não me incomoda. Beleza, vou voltar a cadastrar aqui gastronomia e aí agora eu tenho de volta, tá? Obviamente com um ID diferente porque aquele lá foi excluído. Bom, recomendo você fazer isso, os testes, tá? Tem que também observar que sempre quando você for fazer o post, ou seja, para salvar uma coisa, você tem que ter os dados. Então, ou seja, você tem que dar uma espiadinha aqui no model. Então, exemplo, eu vou salvar um payment. O payment tem essas informações, tá? Então, não adianta eu querer colocar, por exemplo, name. Name não tem aqui dentro do payment. Vai dar errado, tá? Outra informação importante, se eu quiser agora cadastrar um payment, vai dar errado, porque eu não tenho nem sequer um booking, uma reserva, eu não fiz reserva. Então, eu não vou conseguir atrelar isso, tá? Então, é só testar dessa forma. Eu vou fazer um teste bem básico, então tá aqui o get das categorias eu testei. Por exemplo, a parte de trips, né, que são as viagens. Se eu der um send, tá aqui, tá? Ele me trouxe, né, os dados que eu tinha cadastrado lá na tela de admin do Django, mas eu vou aproveitar e vou usar praticamente esses mesmos campos para aqui no meu post, pode ser até aqui, eu salvar vou colocar aqui, por exemplo, vou criar uma categoria aqui chamada de aventura, que ela é o ID 5, e aí aqui no trip eu vou colocar 5 e eu vou colocar esses dados aqui que eu já tinha preenchido. Então, eu vou dar um trip, um post, né, para poder cadastrar, tá, essa pousada, ou melhor, né, essa viagem, né. E aí ele cadastrou. Agora, se eu fizer um get, tem mais uma informação, tá? Legal, tá? E eu consigo também pegar pelo ID. Eu quero que ele me mostre apenas o ID 2. O put, o post, e aí vale a pena fazer os testes com os demais. Então, por exemplo, eu vou tentar pesquisar aqui as imagens e vou adicionar uma imagem.
Aqui aqui era o exemplo que eu tinha feito, né, da minha programação antes de eu gravar. Eu fiz a programação, né, para seguir um roteiro coerente. Então aqui eram os dados antigos. Aqui, então eu vou colocar aqui na imagem o título, o link, e aí o que, que eu quero chamar a atenção para que vocês façam os testes é o seguinte: não adianta eu querer salvar aqui uma imagem e colocar a viagem 10, tá? Porque ela não tem a viagem de ID 10, ainda não foi criada, não chegou no 10, tá? Eu tenho o 1 e o 2. Então, se atente com relação a isso, ok? Se eu colocar aqui o 10 e dar um send, ele falou assim, olha, ele não achou essa viagem, tá? Então, por mais que eu estou mandando, ele está falando que ele não achou. Então, eu tenho que usar uma que existe. Então, eu vou colocar aqui 2, por exemplo, e dar um send. Deixa eu ver, trip FK. Ah, tá. O famoso digitação na realidade, tá? Eu vou colocar, fazer o seguinte, eu vou botar o 10 e aqui ele está falando que precisa de um trip FK com K maiúsculo, tá? Vou dar um send e olha lá. Eu tentei usar o 10, mas o 10 não existe. Aí agora sim, ele está falando que não existe. E aí agora eu vou usar certinho um que existe. Beleza, ele cadastrou. Então na hora que eu fazer uma busca de todas as imagens que eu tenho cadastrada e eu tenho aqui, tá? Por curiosidade, já vou adicionar mais uma informação. Perceba que quando eu estou pedindo algo que tem relacionamento, então exemplo, tá vendo que eu tenho aqui ela faz relacionamento com o, o trip FK1, tá? Mas eu não tenho os dados dessa trip. Por exemplo, eu não sei o nome o nome da minha viagem, eu não consigo ver aqui, tá? Eu teria que pegar, isso aqui é da trip FK1, então eu teria que ir lá na trip e pegar as informações do 1, tá? Mas imagina que eu quero fazer um join e juntar essas informações, tá? Então, eu basicamente vou ter que vir aqui nas views. Então, no caso aqui, eu quero, por exemplo, juntar com o image. Então, eu vou falar assim, olha, aqui dentro da image, ela tem o trip FK. Perdão, lá no Serializer, tá? Então, lá no Serializer do image, eu tenho o trip FK, que ele é basicamente usado pela trip Serializer, tá? E aí eu vou colocar aquele read only true e já era. Olha a diferença que vai acontecer. Tá vendo que ele estava mostrando só o ID? Agora, quando eu der um send, ele traz as informações do relacionamento. Então aqui ele já fez um join, tá? Ou se você usa um MongoDB, ele já fez, por exemplo, um aggregate, ok? Beleza, uma aggregation, ok? Então aqui ele já trouxe, em vez de trazer apenas o ID1, ele já foi lá e fez um join e me trouxe mais informações, tá? Isso já é algo muito interessante aí também. Mas assim, use com parcimônia, tá? Por quê? Também da mesma forma que lá no Spring você tem lá o eager, né? É um comportamento aí mais faminto para trazer mais informações, você está demorando mais a consulta, porque além de trazer o ID, ele vai ter que pegar na outra tabela e trazer as informações da outra tabela, tá? Então, se você não precisa realmente dessas informações adicionais, elimine-as, né? Não precisa fazer esse relacionamento, porque assim consome menos dados. Imagina que você está usando aí essa API e está consumindo dados móveis. Ela vai gastar
mais dados, né? Está trafegando mais dados, vai demorar um pouco mais para poder trazer essas consultas. Ok? Bom, então aqui a sua tarefa agora é basicamente fazer os testes, né, principais de todas que nós fizemos: image, trip, custom user. Eu vou fazer só os gets aqui, por exemplo. Aqui, ó, get, o payment não tem nenhum payment ainda, tá? Os bookings também não tenho aqui nenhum booking e as disponibilidades, tá? Não tem. Ah, um ponto, então assim, a API em si, o básico da API está funcionando. Acho que vou dar até dizer que concluímos uma etapa, tá? E aí a próxima etapa a gente vai amadurecer essa API, colocar filtros, colocar a questão das regras de negócio, tá? Uma outra característica importante aqui no Availability, ou seja, uma vez que a gente está querendo cadastrar para cada viagem várias datas, seria interessante a gente poder fazer isso aqui, ó, mandar um monte de datas num envio só. Uh, do jeito que a gente tem hoje implementado com aquela Model View 7, a gente não consegue fazer isso por default, tá? Ele vai dar um erro. E aí, na próxima etapa agora de implementação, eu vou mostrar esse erro e como contornar essa situação.